superior da tela deve estar aparecendo que foi iniciada a gravação desta reunião, tá bom? E a partir disso a gente vai trabalhar um pouco hoje. Então, nas aulas anteriores a gente falou sobre uma introdução de transmissão, falamos aí em relação ao posicionamento de transmissão, o que é uma transmissão compacta, o que é uma transmissão não compacta, comentamos todo esse portfólio, falamos sobre embreagem, tipos de acionamento, o que seria uma embreagem patinando, o que seria uma embreagem não patinando, os sintomas que um veículo com problema de embreagem traz, formas aí de manutenção, tipos de acionamento, acionamento hidráulico, acionamento mecânico, os pontos de regulagem, que tipo de fluido que utiliza, e agora a gente vai falar aí de semi-eixos. A partir do que a gente falar de semi-eixos, pessoal, daí a gente vai passar realmente para a transmissão, para a parte interna da transmissão. Então, a gente vai falar de semi-eixo, vamos falar aí de homocinética, então todos esses conteúdos. A hora que a gente começar na parte de transmissão propriamente dito, vai ser na nossa próxima aula. Por enquanto, a gente ainda está falando aí da parte externa da transmissão. Beleza? Alguma dúvida? Em relação às aulas anteriores, os senhores ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam do material de leitura? Podem perguntar, pessoal. Tranquilo, professor. Tranquilo, para mim tá. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aí com o materialzinho que eu preparei para vocês e também vou deixar disponível para vocês a parte daquela apostila que a gente já vem trabalhando, né? Que ajuda também vocês a entenderem o funcionamento. Deixa eu só ver o capítulo aqui para mim já falar o capítulo para vocês bem certinho. Então, a gente vai falar aí da página 53 à página 58, que é a parte de semi-eixos e junta homocinética. Então, eu vou deixar aí depois disponível para leitura para os senhores. Então, vamos iniciar. Então, todo mundo tá visualizando aí a apresentação, sistema de transmissão? Positivo. Positivo? Beleza, vou entrar aqui pelo celular também para acompanhar, caso caia o sinal, alguma coisa do gênero, eu consigo aí ter a prova em tempo real para os senhores. Então, vamos lá, pessoal. Então, como já falei para vocês, a gente vai falar aí basicamente do último assunto externo à transmissão, mas não menos essencial. Então, a gente vai falar aí da homocinética e semi-eixos. Então, é válido tanto para veículos tração dianteira quanto veículos tração traseira, beleza? Por que eu vou falar isso antes de falar da parte interna da transmissão? Porque essa vai ser uma ordem de raciocínio que a gente vai seguir. Por quê? Tem duas linhas que a gente pode pensar em relação à manutenção de transmissão. A gente pode pensar na linha da desmontagem, então ordem de raciocínio de desmontagem, ou a gente pode falar aí na ordem de raciocínio de fluxo de força. Então, por que eu iniciei o conteúdo de vocês com embreagem? Primeiro expliquei o que é a transmissão, vocês tiveram uma noção de posicionamento, de modelos, né? E a partir disso, a gente falou de embreagem. Por quê? A embreagem é o componente, como vocês já sabem, que permite a passagem de força, a passagem de torque para dentro da transmissão. Beleza, show de bola. Se a gente fosse seguir a linha de raciocínio
de transmissão de força, né, de fluxo de força, a gente falaria aí próximo da parte de transmissão internamente. Então, conjunto primário, eixo entalhados, engrenagens, a partir disso diferencial, e depois de diferencial a gente falaria aí de semi-eixo e eixo cardan, ou árvore de transmissão. Mas, para fazer a parte da manutenção, primeiro você inicia a manutenção pelo semi-eixo, não? Então você muitas vezes tem que fazer a retirada do semi-eixo, tem que esgotar o óleo da transmissão, né? Retirar os semi-eixos e a partir disso conseguir fazer uma manutenção na embreagem ou propriamente a retirada da transmissão. Ponto. Então a gente abordou primeiro ali a linha de fluxo e agora a gente vai pela linha de desmontagem. Beleza? Por quê? Porque se a gente for pegar a parte de homocinética, semi-eixos, eles são a última parte fora conjunto roda-pneu, né? Que vai ter transferência de torque, transferência de potência, transferência de rotação. Então esse daí basicamente é a última parte, porque ela vai sair do diferencial, essa força, essa rotação vai passar pelas homocinéticas, vai passar pelo semi-eixo, vai entrar no cubo e daí do cubo vai passar para o conjunto roda-pneu, beleza? Então essa é a ordem. E sem falar que ele é algo relativamente mais simples que a transmissão internamente propriamente dita. Então vamos lá. Então aí eu tenho a junta homocinética, que é a mais conhecida, que vocês veem em revista, veem em portfólios de peça, é esse modelinho que a gente encontra. Onde eu tenho aqui, só deixa eu acionar o laser aqui. Estão vendo o laser aí na tela de vocês, né? Onde eu tenho aqui o guarda-pó, certo? Ou também conhecido popularmente por coifa da homocinética. Essa coifa aqui ela tem uma presilha nessa região aqui e ela tem uma presilha na outra região. E aqui eu tenho a junta homocinética externa, certo? Então essa aqui é a junta homocinética externa. Tenho aqui na ponta, eu tenho uma rosca. Essa rosca aí é justamente para colocar a porca que prende a homocinética ao cubo e mantém ela fixa ao cubo. Aqui vocês podem perceber que esse modelo em específico ela tem algumas perfurações onde será passado ali a cupilha para fixação. Tenho um estriado aqui, né? Tem um entalhado que ele vai encaixar perfeitamente com uma folga mínima no interior do cubo de roda. E aqui eu tenho uma roda dentada. Essa roda dentada, os senhores sabem para que serve? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Podem responder pelo microfone. Não tem problema. Eu não sei, não. Não? Demais? Não sei dizer também. Essa roda dentada, pessoal, são para veículos com ABS. Certo? Então, para você ter referência de velocidade, em alguns veículos, eu tenho ali uma roda fônica, uma roda dentada que vai preso ao cubo. Em outros veículos, eu tenho até uma referência no disco de freio. Outros veículos ainda eu tenho uma referência no rolamento. Então, o rolamento ele tem ali um ímã, tem uma parte imantada que vai dar essa referência por sensor. E outros ainda eu tenho aqui no próprio na própria homocinética eu também tenho uma roda dentada que serve para fazer a leitura do sensor de ABS, passar a velocidade instantânea da roda para o sistema, fazer uma média e passar também para o painel de instrumento do veículo, beleza? Então tem que tomar bastante cuidado nisso daí, pessoal. Às vezes você pega um veículo lá 13 modelo 14 ou pega um veículo importado que alguns saíram com ABS, outros não. É importante no momento de você pedir a peça, você analisar a peça que está lá presente para saber se ela possui alguma peculiaridade em relação ao sistema de ABS, sistema de ASR, controle de tração, controle de estabilidade. Então é muito importante analisar esses pontos em relação à suspensão, parte de freio e principalmente essa parte de transmissão, que existem essas diferenças aí de sistema para sistema.
quando possui EBS ou não possui EBS, também aí há uma diferença de valor agregado em cima disso. Beleza? Então, vamos lá. Beleza. A junta homocinética foi desenvolvida em 1927 pelo francês Pierre Fenalier. Suas dimensões reduzidas em relação à potência que é capaz de transmitir tornam possível sua aplicação nos mais variados tipos de motor. A partir dos anos 50, após receber inúmeros aperfeiçoamentos, iniciou sua aplicação em larga escala aí na indústria automobilística. Atualmente, sua presença é obrigatória nos veículos de constante e sem variação de força, ou seja, né, torque, do motor às rodas. Então, qual que é a vantagem da homocinética, pessoal? Se a gente for pegar aí, vamos pegar exemplo Brasil. Se a gente for pegar aí década de 50, 60, eu tinha quase que exclusivamente, se não exclusivamente, veículos de tração traseira, certo? Por que eu tinha veículos de tração traseira? Porque eu não tinha uma tecnologia embarcada, eu não tinha uma possibilidade que permitisse que o veículo fizesse o esterçamento das rodas, então permitisse que você virasse uma esquina, que você fizesse uma baliza, então permitisse o esterçamento das rodas e, ao mesmo tempo, transmissão de torque. Por quê? O esterçamento das rodas, o direcionamento do veículo, era dado pelas rodas dianteiras. E a tração, propriamente dita, né? A tração, a energia que vai fazer o veículo se deslocar, era dada pelas rodas traseiras. Então eu tinha uma diferença aí. Torque, força, era numa região, velocidade, direcionamento e realmente a mobilidade do veículo era dado no outro eixo, no eixo dianteiro. Se a gente for perceber ali, daí na década de 70, anos 80, então nem se fala, já começou a introduzir muito mais no mercado os veículos de tração dianteira, onde esses utilizam aí o conjunto homocinética, permitindo que o veículo tracione e direcione as rodas ao mesmo tempo. Vale ressaltar, utilização de homocinética não é exclusiva para veículos tração dianteira. Ele também é utilizado em veículos 4x4, né, tração integral, e também é utilizado em veículos tração traseira. Um exemplo de um veículo que utiliza homocinética na traseira, que é conhecido aí nacionalmente, é o Chevrolet Omega. O Omega utiliza aí homocinética nas rodas traseiras, ali no eixo traseiro, para fazer a transmissão de torque a partir do diferencial. Beleza? Beleza. Beleza. Então, basicamente, nos veículos de tração, nas rodas dianteiras, são usados 2 semi-eixos homocinéticos, um para cada roda motriz, cada semi-eixo é composto por 2 juntas homocinéticas. Então, tem aqui, passou para vocês a imagem aí ou não? Aqui não. Aqui também não. Travou a transmissão, só um instantinho. Aí. Beleza. Então aí, nas rodas dianteiras, a gente está vendo uma visão em corte simplificada, logicamente, né? Onde eu tenho... Deixa eu ligar o laser aqui de novo. Tenho aqui a transmissão, certo? Essa transmissão aqui, ela pode ser tanto longitudinal quanto transversal, tá? Nesse caso aqui, ela parece ser uma longitudinal, mas tanto faz a transmissão ser transversal ou longitudinal, as duas, se for tração dianteira do veículo, utilizam o conjunto semi-eixo e homocinética. Onde eu tenho aqui à esquerda um conjunto semi-eixo e 2 homocinéticas, e à direita, novamente, um conjunto semi-eixo e 2 homocinéticas. Percebam que deste lado aqui para este lado eu tenho uma diferença
de comprimento do semi-eixo. Vocês conseguem perceber aí? Sim. Sim. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que eu venho ressalvar para vocês. Em alguns veículos, qual veículos, por exemplo, professor? Vamos pegar a linha Palio. Então, pego lá Palio, Siena, Strada, Palio Adventure, pego Fiorino, até o Uno, se a gente for pegar, mas vamos ficar na linha Palio. Né? Palio, Siena, Strada. O que eu tenho? Se você for ver, é gritante a diferença. São diferenças aí de 5, 10 centímetros entre um semi-eixo e outro. Então, não tem como você inverter. Não tem como você fazer a inversão. Por que eu falo isso? Professor, mas se eu vou tirar, eu já vou fazer a manutenção. Não necessariamente. Vamos supor que você tem que fazer a retirada do semi-eixo porque você precisa retirar a transmissão fora e fazer uma manutenção na transmissão. Então, você vai realocar esse semi-eixo sem fazer nenhuma manutenção, sem nada. Então, você tem que tomar bastante cuidado em veículos, por exemplo, que existe uma diferença, porém essa diferença é mínima. Algo quase que imperceptível. Uma diferença, por exemplo, de 1 centímetro. 1 centímetro a olho nu, com coifa, própria sujeira, óleo, às vezes teve algum vazamento, uma coifa rompida, uma graxa, alguma coisa, você não consegue perceber essa diferença. E pode ser o suficiente para você ter um problema de funcionamento do conjunto. Por quê? A caixa de transmissão, ela não é necessariamente 100% centralizada em relação aos dois lados da transmissão, aos dois lados do veículo. Ela pode ser mais deslocado à esquerda ou pode ser mais deslocado à direita. Então, vale ressalvar que tem que fazer uma marcação, pessoal, no momento da desmontagem. Que tipo de marcação que eu faço, professor? Você pode fazer uma marcação com aqueles marcadores industriais, acho que vocês já tiveram contato com eles lá no Senai, que são aqueles também que são utilizados para fazer selo de parafuso, né? Selo de manutenção, então foi feita uma manutenção, selinho de garantia, você acaba pintando ali com aquela tinta industrial. Ou você pode utilizar simplesmente para marcar. O que eu indico? Se for marcar, não precisa marcar os dois lados, marca apenas um. Por quê? Vamos por lá que você marca LD e LE, lado direito e lado esquerdo. E demora para fazer a manutenção desse veículo, outra pessoa acaba pegando, colocando em outro lugar. E, para sua sorte, some tanto o D e some também o E dessa marcação que você fez. Logo, você não sabe o que é direita e você não sabe o que é esquerda, porque os dois sumiram as letras. O que você faz? Então, faz uma marcação, faz o risco, só lembra qual que é o lado. Então, é muito importante que você sempre faça essa marcação padrão. Não, todo carro que chegar eu vou fazer essa marcação do lado esquerdo. Não, todo carro que eu trabalhar eu vou fazer essa marcação do lado direito. Lembrando que essa marcação é própria para você. No caso, que se for outro manutentor que for fazer a remontagem, daí é indicado que você coloque por escrito, né? Outra coisa também que pode ser feita uma marcação, você pode pegar ali uma serrinha de cortar ferro e fazer um piquezinho pequeno no disco, no semi-eixo, para que você não retire material suficiente a ponto de desbalancear o semi-eixo, mas que essa marcação ali fique permanente e você não tenha problemas posteriores para fazer a remontagem. Beleza? Beleza. Aqui, então, eu tenho duas homocinéticas de cada lado. Internamente aqui, pessoal, eu tenho a homocinética deslizante ou a trizeta. Então, depende aí do tipo que o veículo trabalha, né? Então, ele pode trabalhar com homocinética deslizante internamente ou ele pode trabalhar com trizeta. E na parte externa aqui, eu posso ter aí uma homocinética... Posso ter, não. Eu tenho uma homocinética fixa, no caso de um veículo tração dianteira. Se eu tiver essa mesma composição aí, mas para um veículo tração traseira, eu vou ter tanto a homocinética deslizante internamente, quanto externamente. Beleza?
Mas isso vale apenas para veículos tração traseira. Ah, professor, mas o que é homocinética deslizante e o que é homocinética fixa? A gente já vai falar sobre isso daí, já vamos falar sobre esses componentes. Aproveitando essa imagem, pessoal, queria falar para vocês também em relação a veículos que têm alteração de suspensão. Que alteração são essas? Por exemplo, veículos que são levantados a suspensão, certo? Ou veículos que são rebaixados. No caso dos veículos rebaixados, é o mais comum que a gente tem ainda, eu tenho sérios problemas em relação à homocinética. Por quê? Tanto a homocinética interna quanto a externa, elas trabalham com limites de ângulo. Então, eu tenho ângulos limites de trabalho para essas peças. Quando eu faço uma alteração da suspensão, imaginem que eu trabalhava aqui no ângulo inicial de 5 graus, 10 graus. Quando você rebaixa o veículo, faz alteração de suspensão, o que acontece? Esse centro da roda aqui, o centro da roda, onde vai fixado o cubo, ele relativamente vai ter uma alteração em relação à posição original de trabalho. Sendo assim, esse ângulo de trabalho vai mudar. E o que vai acontecer? Esse veículo ele vai trabalhar com um ângulo diferente. E ele vai trabalhar sempre em apenas uma região. Assim, calejando a homocinética e reduzindo consideravelmente o tempo de vida útil. Certo? Conseguiram compreender? Sim. Então, é um dos problemas que a gente tem aí no mercado hoje em dia. Então, já falei para vocês, existem dois tipos, né? A fixa, que na maioria dos casos, se não 100% dos casos, é externa, e a deslizante, que normalmente é interna, mas em casos de veículos tração traseira, que tem tração na traseira, e usam semi-eixo, eu tenho duas homocinéticas deslizantes, tanto a interna quanto a externa. Então, aí, a externa, vocês já conhecem ela. Então, ela é fixa do lado da roda, tem a finalidade de transmitir o movimento para as rodas e permite que as mesmas estercem, com uma variação de até 47 graus nos ângulos de movimento. Aonde que eu tenho esses 47 graus? Eu tenho 47 graus de variação nesse sentido, eu tenho 47 graus de variação nesse sentido, eu tenho 47 graus de variação nesse sentido, nas diagonais. Então, eu tenho basicamente uma variação de ângulo total. Então, aqui, ó, eu tenho variação aqui, eu tenho variação aqui, eu tenho variação aqui e eu tenho variação aqui. São aí os principais ângulos de trabalho que eu tenho na homocinética. Beleza? Então, 47 graus limite. Esse 47 graus, pessoal, você consegue medir lá no esterçamento total do veículo. Claro que isso vai influenciar 48 graus, professor, vai quebrar a homocinética? Não, né? Mas esse é o ângulo normal de trabalho. Ele tem uma margenzinha de trabalho excedente a isso, mas não é bom você ultrapassar. Casos que podem reduzir a vida útil aí da homocinética externa. Veículo desalinhado, veículo onde você tem aí uma barra de direção, né, uma barra axial errada, uma barra axial mais longa ou uma barra axial mais curta. Assim, o que acaba acontecendo? Você acaba aumentando esse ângulo de esterçamento de uma roda e reduzindo do outro, forçando muito essa homocinética externa. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa parte de geometria em relação a esses componentes. Sem falar aí dos problemas de suspensão propriamente dito, né? Relação aí de cambagem também é bem importante para que isso daqui trabalhe no seu limite adequado.
E aí a homocinética interna, que ela permite o aumento ou a diminuição do tamanho do eixo. De acordo com o movimento da suspensão, o ângulo de trabalho dela é até de 22 graus. Como é que ocorre o aumento ou a diminuição do eixo? Imaginem que esse centro aqui, também conhecido como castanha, ele acaba se deslocando tanto para cá, quanto ele se desloca para lá. E a ponta do semi-eixo, ela fica presa a esse entalhado interno aqui. Logo, o que acontece? Esse eixo ele vai tanto para fora quanto para dentro. Mas quanto que é isso, professor? Depende de carro para carro. Tem carro que pode ser 2 centímetros, tem carro que pode ser 3 centímetros, mas na grande maioria das vezes é algo aí em torno da própria espessura da homocinética interna. Certo? Então essa espessura aí é o que ele consegue trabalhar tanto para fora quanto para dentro. O ideal é que ele trabalhe sempre centralizado. Quando você tem o caso de um veículo aí rebaixado, por exemplo, o que acontece? Você tem ele trabalhando sempre em uma das extremidades. Ele nunca faz esse deslizamento completo. Porque quando a suspensão sobe, quando a suspensão desce, você passa no buraco, alguma coisa, ela trabalha. Ela abre, fecha quando você tem uma fase de aceleração, quando você tem uma fase de frenagem. Ela acaba abrindo ou fechando as rodas, se a gente for pensar dessa maneira. Se você trabalhar com veículo com alteração de suspensão, ele sempre vai ficar em apenas uma das extremidades. Isso vai fazer com que o veículo acabe tendo um calejamento, ele acabe tendo um desgaste precoce na borda desse conjunto homocinética. Logo, eu vou ter uma durabilidade menor. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Negativo. Positivo. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Olha aí, ó. Aqui fica bem visível, ó. Então eu tenho aqui, né, motor, tenho a transmissão, tenho aqui o diferencial e na saída aqui eu tenho semi-eixo, junta externa, junta interna, semi-eixo, junta externa e junta interna. Então tem os dois modelos. Isso daqui é no caso de um veículo Ford tração dianteira. Beleza? Ponta de eixo e semi-eixo é a mesma coisa, professor? Não. Bem pensado. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui mais para baixo. A ponta de eixo seria essa região aqui, ó. Essa região é a ponta de eixo. O semi-eixo é quem comunica esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço de comunicação entre uma homocinética e outra é o semi-eixo. A ponta de eixo é somente essa extremidade aqui, ó, que é realmente a ponta do eixo. Que daí ela vai presa ali no cubo e vai aquela porca na parte frontal dela ali, que é que você tem que retirar quando você vai retirar o montante e tudo mais. Essa daqui é a região de ponta de eixo. Beleza. Se eu for voltar aqui no slide, ela fica um pouquinho mais visível para vocês, quer ver? Aqui, ó. Essa daqui é a região da ponta do eixo, ó. Essa região aqui, ó. Certo? É uma região aí que no caso vamos supor assim, uma quebra uma quebra por um torque excedente é onde quebra. Porém, se a gente for pegar aí em veículos diesel, que daí acontece bastante essa quebra, né? Tem alguns veículos que, por exemplo, se você sofre um torque excedente, ele acaba quebrando a ponta de eixo. Daí ele é algo mais semelhante. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês.
ponta de eixo. Ele é algo mais semelhante que fosse um semi-eixo. Deixa eu ver se eu acho aqui só um instantinho. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Ó, essa aqui é a ponta de eixo na linha diesel, se a gente for pegar na linha de caminhões. Beleza, José Luiz? Onde eu tenho aqui essa extremidade. Opa, essa extremidade aqui, ela vai presa ao diferencial, certo? Ela vai lá no diferencial. E essa região aqui, ó, ela vai aparafusada lá no cubo da roda. Quando ocorre a quebra da ponta de eixo, ela pode tanto quebrar essa região aqui, como ela pode quebrar exatamente na ponta, ou essas estrias aqui. Você acaba quebrando essas estrias. O pessoal fala, né? Roçando as estrias e quebrando esses dentes, onde você já perde essa região de contato. Mas no caso... Pode falar. A gente ouve bastante casos assim, a gente ouve de quebra na trilha, né? 4x4. Isso, na trilha. Na trilha o que quebra geralmente é esse ponto aqui, porque você tem um torque excedente, né? Você tem um torque muito forte. E o que acontece? É uma peça que, querendo ou não, ela aquece, resfria, e no momento que você sofre o torque, ela tem um cisalhamento no interior dela, e esse cisalhamento faz com que ela tenha uma quebra como se fosse um monte de ranhura, assim, ó. Ela tem a quebra nessa região aí, de quebra ponta de eixo. Entendido. Lá na hora que voltar as práticas, a gente vai fazer a retirada desse semi-eixo, dessa ponta de eixo, desculpa. A gente tem alguns eixos lá, não sei se vocês lembram, na frente dos armários que fica para manutenção diesel. A gente vai retirar ali os parafusos e você consegue retirar a ponta de eixo completo. E Professor, pode falar. Eu acho que a gente tirou de um caminhão de lá, não tirou? fez aqueles eixos de Mercedes, né? Isso, exatamente. Fez. Isso, aqueles eixos do Mercedes, aquele primeiro eixinho preto que tinha ali também tem ali, que é o do 700, que é o diferencial que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em cima do diferencial do 700. Então a gente vai fazer a retirada novamente para mim explicar algumas particularidades para vocês. Aquilo é um semi-eixo. E vamos supor, veículos que trabalham fora de estrada realmente tem aí uma probabilidade maior de quebra do que veículos que trabalham aí como eu vou explicar para vocês, com uso rodoviário, digamos assim. Beleza? Beleza. Deixa eu compartilhar para vocês aqui novamente. Alguém mandou aqui. O Vinícius mandou aqui tirar. Pessoal, também uma curiosidade, não sei se vocês sabem, o pessoal que estiver assistindo pelo computador, muitas vezes acha que não consegue conversar, né? É só colocar o foninho do celular. Coloca o foninho do celular na entrada do microfone lá, ele funciona normalmente como se fosse um microfone, um headset, tá? Então é interessante aí para vocês saberem também. Quem não estiver usando o celular, alguma coisa, gente, só a webcam que não vai funcionar realmente, né? Então tá aí. Conversei com vocês sobre a parte. Lembra que eu tinha falado lá que ele vem duas presilhas, né? Então tá aqui, ó. Então tem aqui tanto a dessa extremidade quanto a dessa daqui. Alguns veículos, se pega lá, por exemplo, linha Fiat, o que acontece? Nessa região aqui, ele vai em volta de um rolamento. Então, basicamente, ele fica sempre parado a coifa não rotaciona.
Também é interessante ressalvar isso daí, que ele vai apoiado sobre um rolamento, não necessariamente sobre o semi-eixo. Aí é o modelinho que eu tinha comentado para vocês, né? Então, o conjunto homocinético é aplicado em veículos quais a tração é dianteira, juntamente a veículos quais a suspensão traseira é independente, porém o sistema de tração é disposto no eixo traseiro. Como tal configuração é utilizado um par de juntas deslizantes. Então, eu tenho lá, no caso do ômega, se a gente for pegar lá o caso do Jeep Compass, por exemplo, ele tem suspensão independente na traseira e utiliza aí um par de juntas homocinéticas para você conseguir fazer a transmissão do movimento. Ah, por que, professor, que não pode ser utilizado aí um eixo rígido, um semi-eixo rígido, como, por exemplo, uma ponta de eixo rígido, como, por exemplo, na linha diesel? Porque eu vou ter uma variação no ângulo de trabalho desse eixo. Então, percebam aqui ó, que ele já está posicionado com um certo ângulo. Então, tenho já um certo ângulo de trabalho original, porque a caixa ela vai ficar mais baixa ou mais alta, necessariamente, do que o centro da roda, né? Então, eu tenho, por mínimo que seja, eu ainda tenho uma diferença de altura. Logo, ele vai dar ângulo, não permitindo que seja algo rígido. Diferente do diferencial, né? Que o diferencial, como ele é uma peça 100% rígida, ela vai estar sempre nivelada ao centro das rodas em relação ao cubo ali. Aqui tem a parte de fabricação, né? Onde a gente tem o sino, certo? Alojamento da carcaça, o sino. Fabricada em SAI 1050, sistema de produção aquecido por indução e forjada em prensa. Então tem o modelo inicial até o modelo final ali de usinagem. O que muda, pessoal? Tem que tomar bastante cuidado, por exemplo, com veículos que têm diferentes tipos de motorização, novamente, onde ele pode mudar o tamanho dessa homocinética. Essa homocinética pode ser maior, pode ser menor, ou, em alguns casos, ele pode ser da mesma dimensão, porém muda o número de estrias. Então, no modelo 1.0 é com 22 estrias. No modelo 1.4 é com 26 estrias. Tanto vale para a ponta de eixo, onde vai preso no cubo, quanto para a castanha aqui, que vai internamente, que eu já vou mostrar essa pecinha para vocês. Beleza? Outra questão, sempre vale ressaltar, né? Todo e qualquer tipo de manutenção que a gente vai fazer, o ideal é que se utilize o torquímetro. Quando você aplica um torque excedente aqui na ponta do eixo, nessa porca de fixação, existem casos que ocorre um degolamento dessa região aqui, ó, da ligação entre a ponta de eixo e o sino. Ocorre um degolamento e ele acaba trincando e partindo essa região. Então tem que tomar cuidado também com isso daí. Utilizar sempre o torque correto para fixar aí a porca à ponta de eixo. Tem aqui o porta-esferas, que estão produzidos em aço especial, um componente delicado do sistema. Tem a função de manter as esferas no mesmo plano, fabricado em aço DIN. Qual que é o detalhe? O porta-esferas, pessoal, é um dos componentes que ocorre a maior proporção de fadiga, digamos assim, e é um dos principais causadores da substituição do conjunto homocinético. Por quê? Quando você oferece um tranco muito forte, por exemplo, uma arrancada brusca, o veículo acaba patinando por algum motivo, ou um tranco realmente, até mesmo na passagem de marcha, o que ocorre? Nessas regiões aqui, ó, que são... Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Nessas regiões aqui, ó, acaba ocorrendo trincas, tanto aqui quanto nesse sentido aqui. Então, acaba ocorrendo trincas nessa região, fazendo com que você tenha uma quebra. Você tendo uma quebra aí, ou uma trinca, é o momento onde que a homocinética começa a estralar. Então, todo mundo já deve ter estudado que a homocinética está estralando. Existem dois tipos.
existe o estralo da homocinética quando você está em esterçamento, geralmente em uma curva mais fechada ou um esterçamento total. E existe também o estralo em momentos de aceleração e desaceleração. Nos momentos de esterçamento total, quem está com problema é essa aqui, ó, a homocinética externa, a homocinética fixa, a que vai lá no lado da roda. Acontecendo que eu tenho trincas nessa região, ou tenho até mesmo um desgaste ali nas pistas, onde as esferas vão trabalhar em relação ao sino. Então eu tenho esse desgaste. E você vai sentir esse estralo quando você esterçar totalmente o volante para algum dos lados e tracionar o veículo. Beleza? Tem reparação, professor? Posso trocar apenas o porta-esfera? Não, pessoal. É trocado o conjunto completo. A única peça que você tem aí, entre aspas, de reposição para você fazer na homocinética é a coifa, né? O guarda-pó, a graxa e as braçadeiras de fixação da coifa. E a porca, né? Que alguns manuais indicam que toda vez que você fizer a retirada da porca, você deve colocar uma porca nova e aplicar o torque correto. Mas internamente, eu não posso fazer nenhum tipo de substituição para reparo. Aí eu tenho o anel interno, ou a castanha que eu tinha comentado com vocês. Esse é um dos componentes aqui que pode mudar esse número de estrias, tá, pessoal? Quando varia aí o motor do veículo de 1.0 para 1.4 para 1.8, né? Então, tem esse caso aqui também. Então, possui internamente um furo estriado, que servirá para seu encaixe ao eixo de transmissão de força do motor, ou seja, lá o nosso semi-eixo. Externamente, possui 6 pistas que irão se encaixar no centro do anel porta-esfera, facilitando assim os movimentos angulares. Então, esse cara aqui, ele tem os movimentos de trabalho dele. Percebam que ele é fundido, usinado e tem aqui uma superfície lisa para que as esferas trabalhem sobre ela. Esse espaço aqui das pistas, pessoal, ele também pode variar de acordo com a esfera. Ele pode ser maior aqui, ó, ou ele pode ser menor, porque dependendo da homocinética eu tenho diferentes tipos de esfera. Então, aí já vem para a parte de engenharia, parte de construção propriamente dita. E aí é o caso das esferas, né? Então, ela é produzida em aço e coberta aí por uma liga de cromo. Pode variar de 14 milímetros, 15 milímetros até 19 milímetros. Isso vai fazer com que varie também o diâmetro do canal, que é usinado lá no sino, e também vai variar aí o tamanho do canal, que é usinado na castanha. Beleza? Beleza. Aí, a coifa protetora, que é o componente que mais é feito a substituição, que é mais feito o reparo. Por quê? Ela é fabricada numa borracha sintética especial, mantém a graxa dentro da junta e, ao mesmo tempo, impede a entrada de sujeira para a parte do seu interior. Então, é que nem aquela música lá, né? Quem está dentro quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. O que acontece bastante com isso aqui? Com o passar do tempo, a homocinética ali ela vai ficar próxima ao motor, muitas vezes próximo ao escapamento. Esse material ele vai aquecer, vai resfriar, vai aquecer novamente, vai resfriar, vai estar aquecido, vai ter contato com água, vai ter contato com óleo, vai ter contato com solventes, vai ser feita a lavagem do veículo, vai ser utilizado produtos agressivos, e com isso esse material acaba ressecando. Quando ele está ressecado, ele começa a partir, e partindo você faz com que ele tenha aí a saída da sua graxa interna, que é o elemento que vai fazer a lubrificação da homocinética. Beleza. Fez a saída, ao mesmo tempo vai começar a entrar alguns componentes, alguns agentes externos, porque a homocinética ela fica numa parte inferior ali do carro, fica numa parte baixa. Com isso, vai começar a entrar poeira, areia,
pedaços aí de capim, folhas, pedras, solventes, e tudo isso daí vai criar uma pasta, juntamente com a graxa. Isso daí vai criar uma pasta, e essa pasta vai se tornar uma pasta abrasiva, como se fosse uma lixa, fazendo com que aumente o desgaste da homocinética. Então você vai ter esse desgaste excessivo aí, devido a esse agente abrasivo que vai estar ali no meio. Em vez de ter algo lubrificante, você vai ter algo abrasivo. Reduzindo quanto a vida útil, professor? Não posso dar certeza para vocês, mas tem casos aí que reduz a vida útil até em 50%. Como que eu faço a manutenção? É feita a desmontagem da homocinética, é feita aí a substituição da coifa e a substituição da graxa também, tá? Então essa graxa é uma graxa específica que é utilizada na homocinética devido aí à alta rotação que ele tem que ter uma alta aderência, temperatura e principalmente para não ser agressivo em relação à borracha. Então ela é uma graxa aí de bisulfeto de molibdênio com lítio, né? Então é um dos pontos. Qual que é o caso, pessoal? Muitas das vezes, o processo que você tem que fazer para fazer a reparação aí, a troca da coifa protetora, da coifa da homocinética, é o mesmo valor de mão de obra, basicamente, para você fazer a substituição da homocinética. Que muitas vezes você tem que fazer a retirada da homocinética para conseguir fazer a substituição da coifa e das braçadeiras. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí em relação à mão de obra. Quanto que custa um kit coifa? Um kit coifa geralmente vem a coifa, as duas abraçadeiras, né, as duas presilhas e mais a graxa suficiente para fazer a lubrificação. Você vai pagar em torno de 25, 15 reais, depende muito do veículo e da marca. Quanto que é para fazer a substituição? Varia aí da faixa de 80, 90, 100, 150 reais aí para você fazer 150, 180 reais para você fazer a substituição de uma coifa, que é basicamente o mesmo valor aí para você fazer a substituição da homocinética. Qual que é o detalhe? Que a homocinética ela já tem um valor agregado maior, já custa aí, dependendo do veículo, ela pode variar de 90 a 800 reais, uma homocinética. Beleza? Beleza. Só um instante antes disso daí, pessoal, por que é muito importante você fazer a substituição preventiva da coifa ou assim que você tiver um problema de vazamento? Porque quando quebra a homocinética, o veículo fica na rua, porque ocorre um corte instantâneo entre a transmissão que está vindo da caixa, né, da caixa de mudanças, então aquela rotação, aquele torque que está vindo da caixa de mudanças, que chegaria até as rodas. Havendo a quebra da homocinética, ocorre a interrupção desse movimento. Logo, não transmite para o conjunto roda-pneu e o veículo não se desloca. Em alguns veículos, a gente tem aí algo diferente, que é a junta homocinética deslizante tipo tripóide, conhecida aí popularmente por trizeta. Na maioria dos casos, para não dizer 100% que sempre tem um para fazer a diferença, né? Ela fica aí do lado do câmbio e ela trabalha junto aí com uma tulipa, que o pessoal chama, tá? Ela trabalha deslizando aí dentro do câmbio e, na maioria dos casos, é lubrificada pelo próprio óleo lubrificante da caixa. Que veículo que utiliza isso, professor? Já falei para vocês. Linha Palio, por exemplo. Linha Palio tem uma junta fixa ao lado da roda e tem uma junta deslizante tipo tripóide do lado do câmbio. Tal que é um veículo que eu preciso esgotar o óleo para fazer a retirada aí das homocinéticas. Porque se eu não esgotar o óleo, no momento que eu soltar a coifa, ele vai acabar aí vazando o óleo interno da caixa. Então ele é fabricado em um aço especial 1045 ou 1050. Internamente ele tem alguns roletes, certo? Que vão permitir que ele acabe trabalhando e variando internamente a sua pista de trabalho. A graxa é uma graxa de lítio com bisulfeto de molibdênio. Qual que é as vantagens dessa graxa aí, pessoal? Ela não é reagente à borracha, ela é resistente a altas temperaturas, tem um alto poder de lubrificação e um alto poder aderente.
Porque imagine a alta rotação que eu tenho da roda. Se ela não tiver uma alta aderência, o que acontece? Ela vai ter aquele efeito centrífugo e vai acabar sendo jogado para fora dos pontos que deveriam ter a lubrificação. Logo, não vai ter lubrificação, a peça vai trabalhar a seco e você vai ter aí um desgaste prematuro dessas peças. Outro ponto interessante, percebam que essa graxa aqui, ela é uma bisnaga que tem 80 gramas, certo? Então ela tem aqui 80 gramas. Essas 80 gramas, pessoal, tem um motivo. Você pode ter tanto bisnagas com 100 gramas quanto com 80. O que é o ideal? 40 gramas lado homocinético, então você vai colocar mais ou menos metade dessa bisnaga no lado da homocinética e a outra metade você vai colocar na coifa da homocinética. Então é dessa maneira que você tem que fazer aí a montagem, sempre metade na homocinética e a outra metade da coifa, para que você tenha uma lubrificação adequada tanto da junta, né, homocinética, quanto da coifa também. Então é bem importante. Se você comprar aí bisnagas maiores, é algo em torno aí de um copinho de café. Um copinho de café, se você encher ele ali com graxa, ele vai dar o equivalente aí a 40 gramas. Algo que eu queria comentar com vocês é em relação aí, só um instantinho, é em relação às juntas tipo tripóide. Vou abrir aqui um modelinho para vocês, tá? Então eu tenho aqui o modelinho tripóide para vocês terem uma noção de como que ele trabalha, ó. Então eu tenho aqui a tulipa, dentro dessa tulipa eu tenho os canais que ele vai trabalhar e tenho as roldanas, tá? E essas roldanas, no interior dela eu tenho aqui um eixo e ele vai acabar deslizando dentro dessas ranhuras aí da própria tulipa, enquanto a junta do modelo deslizante, ela trabalha dessa forma aqui, ó. Então ela fixa essa região interna e ela apenas desliza para um lado ou para o outro, beleza? Aqui tem uma vistinha explodida para vocês, ó, como que é o modelo da tulipa, exatamente encaixando aqui, ó, as regiões dos roletes do conjunto tripóide. Então tem uma vista explodida, eu vou deixar esse material aí disponibilizado para vocês. E aqui eu tenho a nossa deslizante convencional, ó, onde eu tenho aqui o anel interior, a castanha, gaiola, esferas, e ele vai deslizar nessa região aqui. Então ele tem uma diferencinha de montagem. Esse modelo, na maioria dos casos, utiliza aí graxa para lubrificação. Enquanto este modelinho aqui, ó, esse modelinho aqui, ó, ele utiliza o próprio óleo lubrificante da caixa para fazer a sua lubrificação. Aqui é algo bem exemplificado para vocês que eu tinha comentado em relação lá à mudança de suspensão do veículo. Então olha aí, ó. Então tem ele deveria ficar algo semelhante a isso, ele fica trabalhando sempre na extremidade da junta, ocasionando um calejamento, entre outros pontos. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor. Eu gosto bastante dessa parte do conteúdo, pessoal. Tranquilo. Porque ele é algo relativamente simples, se a gente for ver, né? Mas é uma das peças que mais aparece para manutenção em relação ao sistema de transmissão, tá? Principalmente aí nas revisões de final de ano e as revisões de férias e revisões para feriados, tá? É um dos principais pontos aí que a gente consegue perceber no veículo que está com problema e ocasionaria aí, provavelmente, se viesse a quebrar na estrada, a interrupção da viagem do nosso cliente.
Aí eu tenho as braçadeiras, né? Fabricada em uma lâmina de aço especial com desenho anatômico. Deve fixar e selar a coifa junta, garantindo a perfeita vedação do sistema. Ao fazer a montagem, verificar o seu posicionamento. No caso dos modelos que são montados sobre um rolamento, que ela não vai rotacionar, ela vai ficar fixa, a ponta da braçadeira é direcionada para a traseira do veículo para evitar que tenha um impacto numa pedra ou alguma coisa, vem aqui abater nessa região e desarmar a própria braçadeira. Beleza? No caso aí que ela vai rotacionar junto com o semi-eixo, não tem o que fazer, que em cada momento ela vai estar numa posição. Outro ponto interessante, pessoal, existe aí um alicate específico para você fazer, alicate tipo ponte, para você fazer aí a fixação dessa braçadeira. Não pode ser feito com alicate universal ou fazer aí com alicate de corte, qualquer coisa do gênero. Existe um alicate especial para você fazer a fixação dessas braçadeiras. Outro ponto interessante também que vale ressalvar, pessoal, deve-se utilizar a braçadeira, não deve ser utilizado arame ou aí o que veio para substituir o arame a partir dos anos 2000, né? Que é a cinta plástica, tarape, esganagato, fita Herman, como os senhores preferirem chamar. Não é ela que deve ser montada aí para fixar a coifa, deve ser a braçadeira mesmo, tá bom? Tem bastante pessoal aí que está substituindo. Vem o kitzinho aí, mas como tem que ter o alicate específico, é um pouquinho ruim de trabalhar, o pessoal vai lá, coloca uma cinta plástica, retira a ponta da cinta e manda embora. E a cinta plástica, ela tem dilatação térmica, quando ocorre essa dilatação, ela pode vir escapar, ela resseca mais facilmente, e aí acaba retirando a vedação da coifa e ela acaba trabalhando e tendo os mesmos sintomas se ela estivesse rompido. Aí eu tenho alguns problemas, né? Então, o ruído em curva para ambos os lados, ou estralos, travamento da junta nos movimentos angulares, folga torsional demasiada em relação ao eixo ou a gaiola quebrada. Solução, substituir a junta fixa. Olha lá, ruídos, estralos ou batidos em reta, substituir a junta deslizante. Mas quando que vai dar esses estralos, essa batida? Momento de aceleração ou momento de frenagem. Então você escuta um tuc, tuc, nesses momentos, que é aí que você deve fazer a substituição. Estria quebrada, desgastada ou corroída, então substituir aí a junta. Rosca danificada ou espanada, substituir também a junta homocinética. Empenamento de estrias danificadas ou vibração, desgaste pelo uso de montagem indevida ou acidente. Substituir o semi-eixo completo, então não apenas a homocinética. Coifa furada ou rasgada, né? Então, fadiga de trabalho, substituir o kit. E estalos ao esterçar peça nova, ó, muito importante. Você substituiu a peça, vai esterçar o veículo, está escutando estalos. Puta, a peça veio com defeito. Não necessariamente. A caixa de direção ela pode estar descentralizada, pessoal. Então é bem importante ver isso aí, ver se a caixa de direção está centralizada, se ela está girando aí 2,5 voltas para um lado, 2,5 voltas para o outro, ou uma volta e mais um pouquinho, uma volta e 75 para cada lado. Então é bem importante você ver se está dividida aí, se ela está centralizada essa caixa de direção. Se ela não está deslocada mais para um lado ou para o outro, ou se as barras axiais aí, ela não está muito extrema para um lado do que para o outro. Também é bem importante visualizar esse tipo de situação. Beleza? Só um instantinho, pessoal. Pronto, pessoal, voltei aqui. Então, bem importante pensar aí na parte de direção, na parte de geometria, para você ter um funcionamento adequado da junta homocinética. Senão, não adianta fazer apenas a substituição da peça. Tem que tomar cuidado com essas partes de geometria
para que ela funcione adequadamente. Alguma dúvida? É o momento, não. Não? Tranquilo, mas algo bem importante para a gente saber. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês agora, certo? Vou passar um vídeo que é em relação à homocinética. É um vídeo que eu vou deixar disponível para vocês lá no grupo, no servidor de vocês. Vou deixar esse vídeo disponível para que vocês possam acessar depois. É um vídeo do Senai em parceria com a Nakata, tá bom? Da mesma forma, eu vou fechar o meu microfone aqui para não ter interferência de retorno para vocês, mas qualquer coisa estou disponível aqui, beleza? Tá aparecendo o vídeo para todo mundo aí? Aqui tá. Beleza, vou colocar para rodar então. Relacionados às juntas Conheço alguns problemas relacionados às juntas homocinéticas. Ao acelerar o veículo e esterçar o mesmo, e escutar uns estralos, né, uns cliquezinhos lá, isso são ruídos que vêm da junta fixa, a junta homocinética do lado roda. Né? Então, no momento que você está tracionando o veículo e esterça todo o ângulo de esterçamento do veículo, esse ruído, na verdade, você tem algumas imperfeições por desgaste, formando calo ali na pista de trabalho das esferas. Então, quando você faz um movimento circular, né, com a homocinética, a esfera, ao passar pela imperfeição da pista, ou seja, pelo calo, ela dá esses estralos, ok? Rodando com o veículo, o teste é muito fácil, né? Você esterça todo o volante, traciona o veículo, né? Você vai escutar, nesse momento do esterçamento total, aqueles estralozinhos. Na dúvida, você pode até engatar uma marcha ré e puxar de levinho ali o freio de estacionamento e tracionando para trás, você escuta ele ainda mais evidente, o ruído, se tiver defeitos de desgaste ou calos na pista de trabalho da junta fixa. Bom, essa é a junta fixa, lá do roda, né? Quando você tem ruídos em linha reta, ou seja, quando você acelera e desacelera o veículo, você tem a junta deslizante. A junta deslizante é a junta que vai do lado do câmbio, né? E essa junta, se ela tiver desgastes nas pistas, quando você acelera e desacelera o veículo, você escuta um tranco, ou seja, uma folga excessiva, né? Essa peça aqui é uma peça totalmente desgastada, ela já não tem interferência nenhuma, né? As pistas já estão totalmente gastas, e no momento que você traciona o veículo e tira o pé do acelerador, aquele momento, né, ali em cima do eixo homocinético faz com que você escuta aqueles trancos, né? Tem alguns veículos que trabalham com sistema de tripeça com tulipa, né? Ele vai trabalhar um sobre o outro, tá certo? A tripeça vai ter a mesma função ali de junta deslizante. É a mesma coisa, se ela tiver folga excessiva também, ela vai dar tranco. Agora, por que surgem esses trancos ou estralos? Normalmente, o principal causador desses desgastes é a ruptura da coifa e a penetração de agentes externos, né? Terra, areia, sujeira, são abrasivos que vão se contaminar com a graxa, né, que você vai colocar na homocinética, criando uma pasta abrasiva. E essa pasta abrasiva, em cima das pistas de trabalho da homocinética, seja da deslizante ou seja da fixa, ela vai gerar esses desgastes excessivos aí. Esse é o campeão de desgaste. Existem alguns fatores também que vão fazer com que essa peça tenha uma durabilidade menor. E estão diretamente ligados à geometria do veículo, ao alinhamento do veículo. Se você tiver um ângulo excessivo de esterçamento, ou seja, a peça ela é desenvolvida e projetada para ter um ângulo máximo de esterçamento. Mas se a caixa de direção que ela estiver descentralizada, se uma homocinética esterçar bem mais do que a outra, vamos supor, passando ali de 45 graus, né, de ângulo de esterçamento, ela começa a forçar as pistas de trabalho, esfera e gaiola. E isso provoca também estralos ao longo do tempo, de forma prematura, né? Então ela vai destruir a peça em baixa quilometragem. A centralização da caixa, ela é muito importante. Se o veículo estiver desalinhado com a cambagem fora da especificação, carro rebaixado, ou até mesmo um excesso de carga, um peso muito excessivo que vai mexer totalmente com a geometria desse veículo, vai comprometer também a junta deslizante. Você imagina se a cambagem está muito negativa, né? Forçando a homocinética
homocinética para fora. Tem até um exemplo aqui de uma peça usada, onde as esferas trabalharam na extremidade externa, tá? Trabalharam bem na pontinha. Em vez de trabalhar as esferas da homocinética no centro da pista, trabalhando na extremidade, na borda. Quando você tem uma condição assim, nesse caso aqui foi cambagem muito negativa. Você passa num buraco, uma lombada, uma deformação maior, um carro com um pouquinho mais de peso, ela tende a desarmar, ela tende a desmontar a peça, a ponto de quebrar a gaiola, quebrar anel interno, criar trincas, ela chega a rachar a gaiola em duas peças, né? Então é um tipo de fratura ocasionado por problema de geometria, no caso da deslizante. No caso da fixa, é o problema da centralização da caixa que vai influenciar diretamente com ela, certo? Tem outro problema também muito sério, que é ocasionado por excesso de torque, na hora da aplicação da peça, na hora de colocar a porca de fixação dela, o mecânico não utilizar um torquímetro adequado, né? Então você tem que ter um torquímetro, utilizar o torque indicado. Inclusive nós estamos mandando aqui junto com a peça uma tabela de torque, com todos os torques das juntas homocinéticas fixas, né? E para quê? Justamente para que não se exceda nesse torque. O torque excessivo aqui, ele pode quebrar a peça aqui na região da rosca ou na região do spline, do entalhado. A instalação das coifas é muito importante, né, na utilização do alicate para a instalação das abraçadeiras, utilizar o alicate adequado para você conseguir fazer o torque correto de instalação da abraçadeira. É muito comum na oficina não ter o alicate correto, que a gente chama de alicate tipo ponte, né? O pessoal utiliza o quê? Usa uma truqueza, fazendo com que o torque aqui aplicado seja excessivo. E aí o que acontece? Você tem duas condições: se ficar pouco apertado, solta a coifa. E aí entra terra, areia, sujeira na peça, na homocinética. Se ficar muito apertado demais, ele vai romper, ele vai cortar, né? E você acaba perdendo a peça toda porque houve um excesso de torque na fixação, entendeu? Bom, o detalhe importante é o eixo homocinético. O eixo ele não pode ter empeno nenhum tipo de deformação. O entalhado tem que estar em perfeitas condições. Todas as vezes que você for fazer a reparação, um reparozinho deve ser substituído. Alguns vão trabalhar com espaçador, com anel trava, tá certo? E na colocação, na instalação, observar o encaixe da trava. Essa trava, algumas peças vão ter a trava na peça, algumas peças vão ter a trava no eixo. Ela tem que estar totalmente fixada na colocação. Alguns eixos vão trabalhar com um compensador de massa. Esse compensador de massa, ele tem um posicionamento. Se por acaso for removido esse compensador de massa, ele deve ser reinstalado na mesma posição. Se ele estiver fora de posição, isso afeta inclusive no balanceamento desse eixo, ok? Falando em eixo também, existe um detalhe importante. Tem alguns casos de veículos sinistrados por acidente, né, alguma batida, impacto, e é feita a reparação, né, de funilaria e pintura e de parte mecânica. Na reparação, o mecânico às vezes detecta que o eixo foi empenado, deformado, e aí é feita a substituição do eixo. É muito importante a verificação desse eixo quanto ao seu dimensional, seu comprimento total. Porque algumas linhas de veículo existem até 7, 6, 8 tipos de eixos com comprimentos diferentes. E esses dimensionais vão fazer com que a junta deslizante ela trabalhe descentralizada as suas esferas. E se ela trabalhar na extremidade, facilmente vai existir a ruptura da peça, a quebra da gaiola, quebra do anel interno, etc. No final dessa reparação, terminar verificando a geometria do veículo, verificando a cambagem, centralização de caixa de direção, etc. Bom, quanto à lubrificação da peça, é indicado 40 gramas de graxa na peça, 40 gramas de graxa na coifa, tá? Então, na instalação, o tubo de graxa que vem de fábrica, né? Eu tenho tubos de 40 gramas, tenho tubos de 80 gramas. Normalmente é colocado 40 gramas, que seria medida de um copinho plástico de café. É colocado 40 gramas de graxa na peça, 40 gramas de graxa na coifa, ok? Essa graxa é a base de bisulfeto de molibdênio com sabão de lítio. É uma graxa especial só para homocinética. E às vezes acontece na reinstalação de uma peça usada, né, o mecânico não ter lá a graxa adequada e pegar e colocar outro tipo de graxa para rolamento. As graxas que são vendidas aí no mercado para rolamento não são indicadas para homocinética, porque no composto não tem o bisulfeto de molibdênio, que suporta temperaturas altas, cargas elevadas, né? Então a graxa ela é muito importante, a quantidade de colocação é muito importante, tá certo? Bem, pessoal, deu para entender aí o processo da homocinética? Positivo, professor. Saiu com o áudio tudo certinho para vocês aí, né? Sim.
Sim. Tá, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, mas esse vídeo ele não tem áudio, que é esse vídeo aqui só para vocês entenderem como que é o funcionamento. É um videozinho bem rápido, 1 minuto e 43. Eu vou deixar depois disponível o link desse vídeo para vocês, tá? Que esse vídeo eu não tenho ele baixado, mas ele é um vídeo bem interessante, que ele mostra exatamente, ó, o trabalho da suspensão. Então, ó, a suspensão subindo e descendo, o trabalho ali dos 40 graus, ó, de trabalho da homocinética fixa, lá do roda, né? Então percebo que por mais que você não tenha o esterçamento do veículo, você tem aí o trabalho vertical. Então você tem a angulação ali de trabalho da própria homocinética. Ó, esterçamento de roda agora. Percebam ali que a homocinética ela trabalha para frente e para trás. E aqui esse eixo aqui prata, né, é o eixo o semi-eixo. E aí eu tenho uma homocinética tipo deslizante, um modelinho um pouquinho diferente, mas é como se fosse a deslizante aí. É essa que permite que eu tenha um aumento ou uma redução aí do trabalho do eixo. Então o eixo ele estende ou ele comprime. Beleza? Pessoal, em relação... Opa, só um instantinho. Em relação a essa parte aí da homocinética semi-eixo, ficou alguma dúvida para vocês? Em relação a essa parte que a gente trabalhou aí? Para mim, Não, não, senhor. professor. Não, em relação a diagnóstico, tranquilo também? Em relação ao diagnóstico, que você vai fazer ali, o esterçamento, rotacionar o veículo. Positivo. Então, chegou um veículo para fazer uma revisão ali, somente, trouxe para revisar meu carro. Quero que troque água, óleo, água líquida, arrefecimento, óleo, uma olhadinha aí de pastilha e suspensão. Homocinética, junto à homocinética, principalmente coifa, e ver o estado que está essa homocinética, tem que entrar nessa revisão, pessoal. Porque é um serviço que não é um serviço demorado, é um serviço que tem uma mão de obra bacana e é algo fácil de ser constatado. E se ele vir a causar algum problema aí, pode trazer um transtorno muito grande ao cliente e até mesmo um acidente. Uma homocinética dessa chegar a travar aí numa alta velocidade, você acabar tendo uma roda arrastando por algum motivo, dependendo de como ela ocasionar a quebra. Então é muito importante aí fazer esse tipo de revisão quando for feito aí uma revisão de suspensão, uma troca de pastilha ou chegar ao cliente e falar, quero revisar o veículo. Isso daí tem que estar dentro do checklist de vocês. Então é uma das peças que vai estar lá, como se a gente está trabalhando na matéria de diagnóstico lá, tem que estar no checklist para verificação parte de homocinética. Aqueles caminhão que a gente vê na cidade aí do Exército, 4x4, ele também tem homocinética na frente? Sim, ele tem uma espécie de homocinética na frente, exatamente. Imagina o tamanho que não deve ser. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Eu não tenho nenhuma imagem aqui para mostrar para vocês. Vou ver se eu acho aqui. Só um instantinho.
Ó, aqui tem para dar para vocês terem uma noção. Deixa eu jogar ela aqui num PowerPoint para vocês. Pra vocês terem uma noção de como que fica mais ou menos dimensionado ali num veículo que seria 4x4, tá? Aqui eu acredito que deve ser uma caminhonete, mas dá para vocês terem uma noção de como funciona, tá? Olha aí, ó. Então eu tenho aqui, né, diferencial traseiro, tenho aqui o eixo de transmissão, o eixo cardan, tem a caixa de transmissão, lateralmente aqui eu tenho o que o pessoal chama de caixa montanha, tenho mais uma saída aqui, mais um eixo cardan que vai para o diferencial dianteiro, daí aqui, ó, tenho na ponta aqui, eu tenho o trabalho do sistema, ó. Só que dele não é com suspensão independente na dianteira, né? Ele é com suspensão semi-independente. A suspensão vai aqui em cima do eixo. Olha aí que coisa bonita. Entendi. Conseguiram ver aí? Positivo. Positivo. Beleza, então. Mais alguma dúvida? Matheus, Vinícius, José Luiz? Vamos lá, pessoal. Estou aqui para isso. Da minha parte tá cegado, senhor. Até porque esse dia eu troquei tudo isso aí do Gol. Teve que fazer uma revisão meio forçada, José Luiz? É, eu coloquei as molas esportivas nele, daí como já ia mexer mesmo, daí acabei trocando pivô, terminal de direção, mocinética, tudo que tinha direito. Show de bola, show de bola. Sofri um pouco pra trocar em casa, mas troquei. Trocou no cavalete? Aham. Trabalhar no cavalete é um pouquinho mais complicado que trabalhar no elevador, mas dá para fazer, né? Tem que tomar mais cuidado e tudo mais, mas dá para fazer. É bom pra aprender. Exatamente. Colocou só a mola esportiva ou desceu o prato, pegou a suspensão inteira? Não, só a mola esportiva mesmo por enquanto. Show de bola. Pessoal, então eu acredito que seria isso que eu tinha planejado para vocês hoje, né? Trabalhando aí naquela mesma média nossa aí de 1h30, 1h45, 2 horas de vídeo. Vou deixar o material da apostila para vocês realizarem a leitura. Então, já vou deixar disponível o material para leitura para vocês, que vai trazer a mesma linha de raciocínio, porém com uma abordagem um pouquinho diferente. Então, eu digo para vocês que vocês leiam aí, que às vezes alguma coisinha que ficou aí, passou em branco, lá vocês consigam estar um pouquinho mais ressaltado. Qualquer dúvida, estou à disposição para retirar elas para vocês. Se precisarem fazer uma vídeo individual, precisarem chamar no WhatsApp, no privado ou no grupo, estou disponível aí para vocês, beleza? Beleza, professor? Então, vou encerrar o vídeo por aqui, já falo com vocês lá no WhatsApp, já passo o link dos vídeos, já vou postar os vídeos que eu tenho salvo aqui para vocês, vou postar esse vídeo que eu mostrei para vocês aí da Nakata em parceria com o Senai, mais 2 vídeos, indico que vocês vejam eles, que são vídeos interessantes, e também eu vou deixar disponível lá a apostila para vocês fazerem a leitura, beleza? Ok. Beleza, fechou. Um abraço para vocês, então. Tchau, tchau.